Audio Jungle. Está no ar, TVR Notícia, informação atualizada da sua cidade e região. Olá meus amigos, uma ótima tarde a você que me acompanha, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você permitir eu entrar na tua casa, através do canal 80 aqui na Life, que Deus te abençoe muito a tua vida. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo, eu tenho rastreado no bom sentido, eu tenho mapeado vendo se há pessoas nos assistindo pelo aplicativo da TV e olha, obrigado, viu gente? Deus abençoe muito a sua audiência. Eu fico muito impressionado as pessoas que têm nos ligado, mandado WhatsApp, falando do canal, falando do jornal, e eu quero agradecer muito. Vem novidade do jornal, aguardem, porque eu estou preparando um novo estúdio que vai acontecer aí e vai ser muito legal, viu? Mas eu quero agradecer demais. Bom, pessoal, hoje o programa está especial. Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma entrevista exclusiva com o presidente da Associação Comercial Assim de Marília. E você não pode perder esse bate-papo. Foi um bate-papo muito importante, você vai saber e vai ter um termômetro de como que está acontecendo a situação lá em Marília com o comércio, tá? Antes de mais nada, eu quero começar o programa com o anúncio que aconteceu em Marília, onde houve o drive-thru, né, da vacinação. E uma equipe de enfermagem estava ali na comunidade cristã Ágape, né? Comunidade cristã Ágape, ali próximo ao Bosque de Marília, o aeroporto de Marília. Bem, eu vou mostrar para você nas imagens. Confere aí essa matéria que nós gravamos, colocamos o plantão durante a programação e agora você vê na íntegra também na TVR Notícia. Vamos lá. Bom, a TVR está na cidade de Marília, onde acontece uma campanha de vacinação de suma importância, né? Que é influenza que se fala, mas no popular é a gripe de vacinação. Eu estou com a Juliana Carvalho, que é enfermeira da sala de vacinação de Marília, onde nós vamos buscar algumas informações que inicia hoje, no caso, e vai até amanhã na cidade de Marília. Satisfação muito grande. Juliana, essa campanha, qual que é o horário de funcionamento que vocês vão estar atendendo as pessoas? As unidades de saúde estão abertas das 7 às 17 horas para estar realizando a vacina, né? O município hoje está organizado, estruturado com um atendimento para unidades sintomáticas respiratórias para atender os pacientes suspeitos de Covid e as unidades que nós falamos assintomáticos para atender os pacientes que não são suspeitos de Covid, né? Pode estar entrando no site da prefeitura para estar vendo as unidades que estão realizando a vacinação. Aqui nós estamos desenvolvendo o drive-thru, hoje e amanhã, 29h30, das 8 ao meio-dia, né? Então, assim, quem que é o público-alvo para estar recebendo essa vacinação? Então, nós continuamos vacinando os idosos, né? Nós já atingimos a meta de idosos, estamos super felizes esse ano de já ter atingido, mas, assim, ainda existem idosos, né, que não compareceram, então, profissionais da saúde, força de segurança, né? Os profissionais da saúde. Então, assim, é importante estar vindo. E, né, no dia 16, agora de abril, iniciou o grupo de comorbidades, né, que é super importante estar vacinando, que são doenças respiratórias, problemas cardíacos, renal, neurológico, pacientes com problemas hepáticos, diabetes, imunossupressão, obesos, né, que muitas vezes acham que não entra, mas eles fazem parte do grupo de risco, né, os pacientes transplantados, os pacientes com trissomias também, eles fazem parte desse grupo. Então, é super importante estar comparecendo para estar fazendo a vacinação, né? Essa vacina não protege contra o Covid-19, porém, ele ajuda no diagnóstico, porque o paciente, quando ele chega até a unidade de saúde ou no pronto atendimento de um hospital, e ele já recebeu a vacina, né, da influenza, então, se chega com uma síndrome respiratória aguda grave, ajuda no diagnóstico, porque o médico pode pensar em outras patologias, e não na H1N1, na H3N2 e na influenza tipo B, que é o que a nossa vacina disponibiliza. Essa parceria que acontece aqui com a comunidade cristã Ágape, ela vai acontecer então, no caso, hoje e também amanhã, somente nesses 2 dias? Isso, no dia 29 e dia 30, das 8 ao meio-dia. E como que está funcionando? A pessoa, ela desce do carro, não desce? Como está sendo essa organização desse drive-thru? Então, nós temos uma equipe de triagem que acolhe, né, a população que chega até o drive. Então, é oferecido máscara para os pacientes que são sintomáticos respiratórios, que está com algum quadro respiratório, então é feita a triagem, é avaliado os pacientes que vêm até aqui. Então, tem que estar apresentando ou uma receituário médico, que ele tem alguma comorbidade, ou
ou a própria carteirinha de vacina que ele já tomou vacinas em anos anteriores, né, ou atestado médico. Então, isso está sendo avaliado. E aí, o paciente ele vem até a equipe de vacinação e aí ele recebe a vacina dentro do carro. Então, o paciente não precisa estar descendo do carro. Então, foi uma forma de organizar, uma forma rápida e com pouco contato. A expectativa, no caso, no dia de hoje, é de ter um grande volume de entradas de pacientes, ou você acha que, no caso, é aquele ditado popular, as pessoas às vezes deixam tudo na última hora, né? Pode ser, no caso, na quinta-feira. Isso, nós somos otimistas, né? Então, nós trouxemos hoje 730 doses para o evento e amanhã vão ser disponibilizadas mais doses. Então, assim, a gente vem com essa expectativa, porque a gente espera que a população procure. Nós temos que tentar, neste momento, evitar aglomerações nas unidades de saúde. Por isso que está se montando este evento, para evitar aglomerações. Então, é importante a população também estar sensibilizada quanto a isso. Então, pessoal, você que nos acompanha na transmissão da TVR, então, reforçando, acontece aí o drive-thru, no caso da campanha de vacinação. Iniciou hoje, quarta-feira, desde as 8, né? Desde as 8. E se estende também na quinta-feira, das 8 ao meio-dia. E você que está nos assistindo em Marília, ponto de referência, tem o Bosque, né? O Bosque Municipal de Marília, próximo ao aeroporto, é na comunidade cristã Ágape. E você vem para participar desse trabalho, que é, no caso, tomar essa vacinação, e será muito rápido, muito prático, né? Sim, isso, é muito rápido. Então, assim, facilita para a pessoa que vem, e aí a gente protege a pessoa para não ter aglomeração, protege também esse profissional não ter muito contato, né? Porque a gente pode ter um sintomático respiratório. Então, a gente faz duas prevenções, a gente cuida do paciente e cuida dos profissionais de saúde. Obrigado pelas informações, boa sorte e um bom trabalho. Obrigada. Bom, você viu a matéria na íntegra na comunidade cristã Ágape, onde houve uma parceria com a prefeitura e aí houve o resultado que você viu. Vamos de notícia ainda com Marília. Vou trazer informações de Marília, da Polícia Militar. Confere comigo. A Polícia Militar de Marília recebeu uma denúncia anônima, né, que havia armazenagem de grande quantidade de entorpecentes. Isso rolou em Marília. Então, o que acontece? A denúncia que aconteceu, a polícia pegou as informações do local e se dirigiu até lá, tá? Se dirigiu até lá. Quando chegou ao local, né? Localizado ali na rua Giacomo Bertolini, as equipes da Polícia Militar realizaram uma operação e teve, sucesso na ocorrência, né? E ainda localizou os indivíduos que fizeram uma ocorrência ruim. O que é essa ocorrência? Havia tráfico de droga. Vamos para a lista para você ver o que a Polícia Militar de Marília conseguiu pegar. Veja só. A Polícia Militar de Marília pegou 5 tijolos grandes de maconha. As imagens estão mostrando aí já. 5 tijolos de maconha grande, né? 3 tijolos menores de maconha, 200 porções embalada pronta para o comércio, R$ 780 em dinheiro, tá? Em dinheiro, né? Isso foi o que a polícia apreendeu de droga em Marília, mais R$ 780. Com esses fatos e toda a prova na mão, foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo que foi preso, encaminhado para a justiça, para a delegacia, onde ficou inteira disposição da justiça. Lembrando, foi um trabalho sensacional da Polícia Militar lá de Marília. Mais esses cães aí que você vê na imagem, é uma equipe top, aonde é parceria. Eu já disse, você que está me assistindo na televisão, você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste pelo aplicativo da emissora. Polícia e sociedade junto, o resultado é mais efetivo. Se a sociedade se unir com a polícia, pode ter certeza que o seu bairro vai ser mais seguro, porque vai ter sempre um policiamento mais intensivo, mais eficaz, porque as informações vão chegando e eles têm condição de fazer uma ocorrência de uma belíssima ação como essa que você viu aí, tá bom? Bom, gente, eu quero trazer um fato muito triste, que aconteceu o seguinte: veio a falecer nesta terça-feira à tarde. Nós recebemos as informações. Eu fiquei muito triste porque houve o falecimento do cabo PM Hércules Demétrio.
Ele é da Polícia Rodoviária, da equipe TOR da Polícia Rodoviária. E olha o fato. O que aconteceu? Esse policial que você vê na imagem aí, ele não estava doente. Não tinha nenhuma enfermidade, ele estava trabalhando. É isso que você está escutando. Esse policial foi a falecer no trabalho. Eu vou explicar a ocorrência, o que aconteceu. A polícia deu voz para um veículo parar numa base, um ponto específico, na rodovia Marechal Rondon, isso na terça-feira à tarde, entre as cidades Guaiçara e Promissão, na região de Lince, tá? O policial deu voz de parada para esse carro que você vê todo destruído aí. Sabe o que esse cara fez? Ele jogou o carro em cima dos policiais. Não foi só ele, teve mais um, né? No caso, o policial, o cabo da PM, da equipe TOR da rodoviária do estado de São Paulo, ele faleceu, ele foi socorrido pela equipe, rapidamente ele foi socorrido, encaminhado para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Né? Veio a falecer porque esse carro que você está vendo no vídeo aí tinha droga, era um traficante, e ele viu a polícia rodoviária falando para, ele não parou, ele jogou o carro em cima dos policiais. Não foi só ele, foi 2 policiais, mas no caso esse policial, no caso o cabo Hércules, veio a falecer, infelizmente. Que coisa, gente, que coisa, deixou a família. E uma coisa linda que aconteceu, que a equipe da Polícia Rodoviária Federal fez uma linda homenagem a ele. Veja só. Então que Deus venha confortar os familiares e amigos, né? Agora o cabo está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, mas nós que ficamos, pedimos a Deus para que Deus venha nos confortar e confortar o coração das famílias, porque infelizmente deixou uma família aí e muitos amigos, né? Existe uma carreira e deixou muitos amigos, tá bom? Bom, gente, eu quero também mandar um alô para o pessoal da Santa Cruz do Rio Pardo, meus amigos repórter na rua, junto com o Corpo de Bombeiro, realizaram, no caso, Drive-Thru Solidário. E a equipe repórter na rua com o Corpo de Bombeiro, olha as imagens, coisa linda aí, as imagens, arrecadaram vários quilos de alimento. Em breve a equipe repórter da rua vai me mandar o balanço da quantidade de alimento que foi arrecadado e lógico eu vou estar trazendo aqui na nossa programação, viu? Parabéns o Corpo de Bombeiros e também a equipe repórter na rua que faz aí um trabalho de jornalismo íntegro, correto e coerente na cidade de Ourinho, Santa Cruz do Rio Pardo e toda a região. Um abraço, equipe. Vamos chamar... gente, tem um programa que vai vir aí. Eu acredito que no final de maio vai lançar esse programa, mas está ainda se definindo a data da estreia. Um novo programa que vai acontecer no final de semana, no período da tarde. Ainda não tem um horário para te falar, mas vem aí, você que gosta de cozinhar, ver receitas novas, enfim. Toca o VT aí, minha gente, toca o VT. Em breve, aqui na TVR, você vai aprender a fazer comida típica, comida de cinema, sobremesas deliciosas e muito mais. Então fique conosco, porque em breve tem Momento Culinária aqui na TVR Canal 80, na Operadora Live. Então foi esse caso aí, olha, que coisa linda. Vem aí um novo programa na TVR, um programa lindo de culinária, onde vai ser apresentado pela Michele Vargas e tenho certeza que você vai gostar bastante, porque olha, é umas receitas que eu tô vendo no bastidores, sensacional, viu? Não perca, viu? Vem aí um programa de culinária aqui na TVR, tá? Bom, pessoal, eu fiz uma entrevista, eu conversei com o presidente da Associação Comercial de Marília e eu vou chamar essa entrevista, eu peço que você confira na íntegra, não desliga a tua TV, segura aí, porque você vai entender o bate-papo que falamos sobre essa situação do isolamento social, comércio fechado, shopping fechado, enfim. Confere na tela aí da TVR agora essa entrevista. A TVR hoje está na Associação Comercial Industrial de Marília, no caso, conversando agora com o senhor Adriano Martins, e eu peço a sua atenção para que você preste bastante atenção nesse bate-papo, aonde tanto você que é comerciante, como você que é um empregado, trabalha num comércio, eu acho que vai ser
interessante para os dois lados, tá bom? Senhor Adrano, primeiramente, satisfação de estar nos atendendo para nós fazer esse bate-papo, essa conversa. E eu queria saber do senhor, primeiramente, a associação tem aí feito algumas ações, tem trabalhado para atender o comerciante como um todo. Essa realidade que nós estamos vivendo hoje, no caso Covid-19, o isolamento social, alguns comércios podem se abrir, outros não. Como que a associação tem enxergado esse ponto, de um modo geral, com todas as cidades da nossa região? William, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com todo o seu público, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu costumo dizer que a coisa é bem simples de entender, é muito simples. Nós procuramos afastar a palavra comércio, economia, porque tudo isso que nada mais é do que pessoas que se reúnem em determinados ambientes para produzir ou prestar serviços, e em contrapartida, aquilo que esse grupo de pessoas fazem, elas conseguem a sua subsistência. A nossa preocupação, a retomada da possibilidade desses grupos, que a gente chama, dá um nome fantasia para empresas, para essas pessoas poderem voltar a buscar a sua subsistência, é para buscarmos o equilíbrio na balança. E essa busca ela se dá por duas frentes. Uma frente através de uma conversa, uma interlocução política, ou seja, as autoridades políticas, sobretudo prefeitos e o governador, a todo momento, através das nossas entidades que representam esses grupos de pessoas, essas empresas, busca demonstrar a todo momento qual é a atual realidade em termos de números, porque todas as decisões são todas elas embasadas ou justificadas pelo governador ou pelos prefeitos através dos índices, dos números. Nós, efetivamente, temos que preservar, em primeiro lugar, a vida, a saúde das pessoas. Ocorre que esse tempo todo em que nós partimos para o isolamento, muita coisa aconteceu. A estrutura da área da saúde hoje é totalmente outra, em termos de preparo, treinamento, equipamento, protocolo para tratar. Nós vivemos um estado de guerra. Estamos combatendo um inimigo invisível. Para esse combate, adotamos algumas estratégias. Essas estratégias que as autoridades tomaram, e com eficácia, porque se não tivesse tido essas ações, seguramente nós teríamos um problema muito maior do que nós vemos hoje, especialmente no estado de São Paulo. Na prática, muito mais pessoas já teriam perdido a própria vida para esse combate. Mas o tempo passou, muita coisa aconteceu, e essa estratégia, essas medidas de afastamento, de isolamento, e sobretudo de impedir as pessoas executarem suas atividades no dia a dia, estão trazendo outras ameaças à vida também. Aconteceu, no caso, recentemente em Marília, até nós reportamos aqui na nossa programação no jornal, houve na última semana 5 casos, 4 tentativas de suicídio e 1 consumado, né? Nesses casos que aconteceu na nossa região, o senhor acha que isso é um efeito colateral desse caso de isolamento social? Olha, tudo leva a crer que sim. Por quê? A tentativa contra a própria vida, ela sempre ocorreu. É verdade, de fato, sempre ocorreu. Mas não em quantidade, em índices como os atuais. Por quê? Porque é aquilo que as pessoas tomam como medida num desespero, numa situação de desespero. E muitas pessoas estão nessa situação e a cada dia se agravando nessa situação de desespero. O desespero, como nos foi relatado de uma das pessoas que tirou a própria vida esse final de semana, que era um empreendedor de um pequeno negócio, uma calharia, alguns poucos funcionários, que em razão
ainda que ele já tivesse predisposição à depressão, apesar de ser uma pessoa alegre, brincalhona, ainda que ele tivesse outros problemas, mas o gatilho pode ter sido esse, de ele ver o negócio dele, ele impossibilitado de estar em atividade com o negócio dele. E o que fazer com os funcionários? Que é a dificuldade. A maioria das pessoas, os empresários que entram em contato com a gente, fala assim, e aí, como é que eu faço para pagar os salários? Como é que eu faço para manter os empregos? E a família dessas pessoas? Como é que eu pago o meu aluguel? E o proprietário do imóvel, que também depende desse recurso? Então você vê que as coisas são todas elas interdependentes. Todos nós, dependemos dos outros. Estamos conversando até que mesmo aquelas atividades que estão liberadas para funcionamento, mas elas também estão comprometidas e sob os efeitos de todos aqueles que estão restritos, restritivos de buscar ou desenvolver uma atividade e ter uma receita em cima disso. Então, na prática, quanto menos pessoas têm recurso para consumir, para contratar um serviço, automaticamente ele impacta toda a sociedade. Então, tudo isso seguramente nos leva a entender, a crer que esse fator de pressão psicológica, sobre as pessoas que já têm uma predisposição ou têm uma situação inclinada a isso, seguramente pode ser e deve ser um gatilho, infelizmente, para mais casos ocorrerem. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um bloco de intervalo comercial aqui nesse bate-papo, porque tem mais conversa, que ainda essa conversa não encerrou. Eu volto já, segura um pouquinho, voltamos já na TVR. Audio Bem, estamos de volta na TVR Notícias, trazendo uma cobertura especial. Nós estamos na Assim de Marília. Eu estou com o Adriano Martins, que é o presidente, da associação. Você que perdeu o primeiro bloco, estamos fazendo um balanço aqui, um bate-papo sobre o isolamento social, o impacto do comércio, da população como um todo. Sr. Adriano, eu queria saber, uma pergunta que eu tenho aqui. Temos 3 shoppings na cidade, o shopping de Marília, o Esmeralda e o Atenas. A associação, ela conseguiu já enxergar impacto? Os shoppings passou alguma informação dizendo assim, olha, começou a dar desemprego, ou ainda não? Como que está essa realidade do shopping? Porque ela armazena bastante emprego, ela consegue ter uma logística de mão de obra muito grande, até pelo porte que elas são aqui na nossa região. Os shoppings seguramente, assim como todos os outros comércios, sejam eles de rua, ou de galeria, todos estão sofrendo do mesmo mal. Em termos de número, no próprio CAGED já se pôde perceber que nos últimos pouco mais de 30 dias, nós tivemos um acréscimo de mais de 20% de desemprego. E esse índice, esse número, infelizmente, a cada dia que passa, uma quantidade menor de empresários, de administradores de recursos, os empreendedores, uma quantidade maior deles tem menos caixa para poder continuar mantendo os seus funcionários. Aí você pode dizer assim, mas e as medidas que o governo federal liberou, por exemplo, de reduzir a carga horária de trabalho e o governo paga uma parcela? Seguramente isso está tendo um efeito muito positivo, porque senão o quadro seria ainda extremamente pior do que o vivemos. Porém, infelizmente não o suficiente, porque na medida em que você, qualquer um de nós, qualquer um daqueles que estão nos assistindo, pega esse recurso do governo, ele assume um compromisso com o governo de não dispensar por um período, pelo mesmo período correspondente, por exemplo, 2 meses.
Por 2 meses eu paguei uma parte, o governo federal pagou outra parte. A hora que acabar isso, durante 2 meses a empresa não pode dispensar, tem que se virar. Tem que arrumar o recurso, o dinheiro para pagar e manter todos aqueles colaboradores. Então, várias empresas, ela não têm essa expectativa. Por quê? Porque as autoridades falam assim, olha, pode ser que eu comece a liberar. Então, como não é certo, não há uma certeza, as empresas falam assim, olha, antes eu tomo uma medida agora de dispensa, do que chegar lá na frente e falar para o meu funcionário, ó, desculpa, você vai ficar sem salário, sem seguro-desemprego, sem nada, porque eu não tenho como te pagar. Então, infelizmente, e é um balanço que cada empresário tem que fazer, não é hora de arriscar, de colocar ninguém em risco, né? Não é justo, aliás, é mais do que isso. Ser desonesto com um colaborador, você colocar ele num risco. Assim, vamos ver o que acontece, e lá na frente não dá para ser assim. Temos observado que alguns prefeitos da região tentou, com um decreto municipal, abrir o comércio. E aí, vou dar um exemplo assim, se saiu um decreto hoje, chegou no outro dia, o mesmo prefeito que deu a ascensão para que pudesse abrir, teve que voltar atrás, né? A associação também tomou alguma medida de auxílio, entrou com alguma ação judicial em conjunto com outras entidades? Como que foi a situação da associação? Como nós dissemos lá no início, no primeiro bloco, a atuação dessa entidade ela é em 2 âmbitos. No âmbito político e no âmbito jurídico. Jurídico, nós entramos com uma ação em conjunto, assinou a mesma petição inicial, o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, o Sim Comércio de Marília. Tivemos apoio de outras entidades também, apesar de não terem assinado, mas também apoiaram essa iniciativa, com o próprio CIESP, a Associação dos Produtores Rurais da região. Porém, o entendimento do judiciário, isso é uniforme, no estado de São Paulo todo. Eles estão alinhados com a mesma resposta. Siga o decreto do governador do estado de São Paulo. Ponto. Então, independente como nós entramos com a ação, acionamos, outras cidades também o fizeram, o resultado foi, e quem o fizer, o resultado será o mesmo, porque há esse consenso, essa uniformização do judiciário. Tanto que, quando um prefeito resolve analisar, como muitos fizeram, Marília também fez. Dia 30 de março foi feito esse balanço. Tem um comitê de enfrentamento ao Covid. Nesse comitê são pouco mais de 30 pessoas representando instituições, entidades, organizações, predominantemente da área da saúde. No dia 30, todos os profissionais da área da saúde, diretores dos hospitais, etc., se manifestaram, olha, a nossa estrutura é essa hoje. Então, naquele momento, chegou-se à conclusão, olha, é possível Marília flexibilizar. Que ela está com ocupação de 6% dos leitos, 6%. Tomou decisão no dia 30 para retornar gradativamente, com todos os cuidados, com toda a orientação, e mesmo porque havia saído uma portaria recente do Ministério da Saúde, que abaixo de 50% de ocupação dos leitos, poderia se pensar na flexibilização, na retomada gradual. Tomou decisão no dia 30, para retomar no dia 1º. No dia seguinte, o Ministério Público requereu em juízo que o decreto perdesse a sua validade. Decreto esse que, na prática, nem chegou a ser publicado, né? Se assim o fizesse, a prefeitura estaria incorrendo no descumprimento de uma ordem pública estadual, o decreto estadual, e sujeita a uma multa de R$100 mil. Acontece que no próximo dia 8, existe aí uma expectativa de um pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Dória, né, sobre quais medidas que vão vir depois do dia 10. Vamos se dizer
que o governador com a sua equipe, que vem fazendo pronunciamento diário, né? Diariamente ele vem fazendo um pronunciamento, diga assim, vamos prorrogar e manter do jeito que está. Não se flexibiliza nada. Como que o senhor acha, com a cadeia de empresários e de comerciantes, enfim, como em geral, vai avaliar uma situação dessa? Fica mais delicado? Acham que a opinião pública ela vai falar assim, tá bom, vamos aguentar mais 15 dias. Como que nesse poder... Porque o que eu tenho conversado com alguns empresários, eles falam assim, nós estamos pisando em ovos. Nós não sabemos dizer o que vai acontecer. Não sabemos nem como vai ser o amanhã. Que termômetro que se pode imaginar se pensar caso esse novo pronunciamento, dia 8, que está prometido, não se flexibilize? A minha resposta é uma resposta que eu tenho liberdade de dizer que é um temor não do representante da Associação Comercial Industrial de Marília, mas sim o que eu ouço nas reuniões da nossa federação. Ou seja, a voz de todos os presidentes das associações comerciais do Estado. Nós estamos falando aí voz de mais de 420 cidades. O temor é exatamente o mesmo que eu vou dizer agora. É que o indivíduo, pela sua necessidade de buscar a subsistência para a sua família, ele resolva correr o risco e desrespeitar um mando de uma autoridade. Fala assim, então você está temendo que as pessoas hajam na ilegalidade? Não, porque não é uma lei, não existe uma lei. Existe um decreto, um mando do governo do Estado de São Paulo que tem que ser respeitado. O problema é que nós tememos, e é isso que nós estamos também discutindo politicamente, fazendo interlocução com o governador e com toda a sua equipe, que o equilíbrio da balança realmente é difícil, uma tarefa que é fácil de falar de fora, mas imagine para quem está lá com a responsabilidade de decidir, né, como é melhor lidar nesse momento com a vida, com a segurança e etc. Mas na prática o nosso temor é que o indivíduo, pela necessidade dele de buscar a sua subsistência para a família dele, ele desrespeite um mando de uma autoridade. O problema não é só o desrespeito e as pessoas saírem para buscar a sua subsistência, mas é o precedente que gera. O precedente social, ele é muito perigoso. Então, quanto a essa visão, que é uma preocupação nossa, de que a sociedade ela tenha condições de uma forma equilibrada, né, organizada, controlada, preservar tudo aquilo que impacta a sua vida, uma coisa não prejudique a outra. Na prática, esperamos e trabalhamos para que no dia 8 o governador venha e apresente efetivamente não a possibilidade de depois de 15 dias ele pensar de novo com base, analisar não só um conjunto de números, que está certo analisar, mas analisar também todo o outro conjunto de números que estão acontecendo. Não estou falando da economia, estou falando da vida. E aí, de uma forma, olhando a estrutura do Estado hoje, efetivamente, no dia 11, não pensar. No dia 11, já retomar. Permitir que as pessoas possam sair, sim, possam voltar às suas atividades, sim, com toda uma orientação, ainda que sujeitas a multa, se descumprir algumas determinações. Por exemplo, se determinado for o uso obrigatório de máscara para todos os atendentes de qualquer área, seja uma instituição pública ou uma instituição privada que vá atender alguém, institua. Por quê? Porque quem não conseguir atuar assim com esses equipamentos de prevenção, realmente não pode atuar. Ou se atuar, sejam penalizados por isso. Ou seja, não é uma coisa não exclui a outra. É possível sim, no nosso entendimento, é possível liberar imediatamente. O ideal até que fosse um pouco antes, porque no mês de maio especificamente nós temos o Dia das Mães, que é um dia importante para essa rede de subsistência.
Para nós fechar o nosso bate-papo, chegou um ponto X que eu ia chegar e chegou já, né, no caso. Houve a Páscoa, né, e a associação teve um termômetro, como foi o impacto com Covid-19, isolamento social sobre a Páscoa, e agora vem o Dia das Mães, que é o outro caso aí, onde são datas importantes para o comércio, né? Na Páscoa teve um termômetro, e o que se espera, como já começou a mencionar aqui, Dia das Mães. O termômetro mais preciso é a arrecadação de imposto. A arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS, ele caiu 31%. Quer dizer que é 31% só do comércio? Não, do comércio é até maior. Por quê? Porque o ICMS ele também incide sobre a produção, né, industrial. A do comércio, nós estimamos que caiu pouco mais de 50%. E para o mês de maio? Deve se agravar. Se permanecido for, porque a tendência é essa. Não é quanto, de novo, como falamos lá no início, quanto maior o número de pessoas com menos recurso, menor o consumo. Senhor Adriano, quero agradecer você que está entrando na nossa tela. Você vai poder rever essa entrevista, vai estar nos nossos canais, onde eu peço para a produção colocar no rodapé do vídeo os nossos canais. É uma entrevista aqui muito importante, né? Um bate-papo com o senhor Adriano Martins. Eu quero agradecer esse momento que nós tivemos de bater esse papo, mostrar a realidade para toda a população da região, não somente Pompeia, Oriente, Quintana, Marília, mas onde essa transmissão está chegando, né? E quiser deixar aí a sua voz de expectativa, eu deixo o microfone à sua disposição agora. A expectativa é que as pessoas, isso a gente tem notado aqui, elas estão muito mais envolvidas umas com as outras, especialmente na solidariedade. Ou seja, buscar fazer ações, movimentos, dedicar tempo e dinheiro, recurso, para ajudar na estruturação do combate a essa guerra. Não só essa guerra para a proteção da vida, a saúde, mas o meu pedido é para que as pessoas se manifestem de forma consciente para os efeitos na saúde também da falta de possibilidade das pessoas saírem para buscar a sua subsistência. E na prática, o que nós podemos fazer? De prática é o que eu deixo como dica, e aí a cidade de Pompeia eu aproveito para parabenizar os comerciantes, empresários e a própria associação comercial que teve a iniciativa de criar uma rede de proteção ao emprego, à empresa e ao consumidor da cidade. E como que é essa rede de proteção de emprego, de empresa e de consumidor da cidade? Ainda aqueles que têm recurso, é importante que ele circule, é importante que ele continue consumindo, comprando, né? Se ele tem um recurso, é importante ele fazer esse recurso circular, porque ele garante o emprego. Mas como é que eu faço circular se a loja está fechada? Vou para a internet. Comprar da onde? Não compre de outra cidade. Compre da sua cidade. Porque você está ajudando a manter o emprego do seu vizinho, do seu parente, do seu familiar, ou próprio. Então, a Associação Comercial de Pompeia é uma das cidades da região que implantou essa rede chamada Daqui. Então, é pompeia.daqui.com.br. Eu, de Pompeia, entrando e comprando daqui, eu estou protegendo a minha cidade. Que, no nosso ponto de vista, a cidade nada mais é do que a extensão da nossa família, porque é ela que provê para nós a segurança, a saúde e tudo aquilo que a gente precisa para morar bem. Então, se tem algo de prático que você pode fazer, é continuar consumindo com consciência e pague ainda que necessário, se necessário for um pouquinho mais, mas proteja a sua cidade. Sou Williams Carlos, agradeço o seu carinho, você que esteve nos acompanhando até aqui na TVR. Muito obrigado, Adriano Martins, presidente da Associação Comercial aqui da cidade de Marília, e tem uma extensão aí de várias cidades. Muito obrigado e temos a nossa expectativa, né, que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Obrigado, seu Adriano. Eu agradeço. Um abraço.
Sou Williams Carlos, aqui na TVR, canal 80, pela Operadora Life. Bom, você que nos acompanhou, uma entrevista exclusiva que nós fizemos lá na sede, em Marília. E eu quero agradecer a toda a direção, toda a equipe, a assessoria de imprensa que nos deu a oportunidade de ir até a associação e conversar com o presidente, aonde ele trouxe essas informações de suma importância para toda a população e para os comerciantes, tá bom? Gente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, que Deus venha abençoar a você e sua família num momento muito especial. Um detalhe, se você não baixou meu aplicativo ainda, baixe o aplicativo TV TVR, só isso. Baixe no Play Store, disponível para o Android. Um grande abraço, fica com Deus, que Jesus continue te abençoando. Deus abençoe, até mais.